Enroscando agora no Curva de Rio. Papo Tranqueira. Delícia. Olá, tranqueiras. Eu sou Rafael Almeida e já não aguento mais podcast nerd. Eu sou Matheus Mantuan e podcast tá foda, né? Você encontra uns 80 iguais e uns 20 que tentam ser diferentes e não conseguem. O Curva de Rio começou igual aos outros, você acha? Cara, ele tentou começar diferente, foi igual. Depois que tentou ser diferente. Mas agora, a gente tinha um podcast diferentão? Cara, que a gente entrou naquele lance de ter vários podcasts diferentes, né? Tipo, a gente tem o Boca do Lixo, por exemplo. Eu acho que não tem nenhum outro podcast que é um storytelling passando de locadora falando de cinema. Ele é específico nisso, então. Exato, cara. Como você classificaria então no iTunes? Ou Boca do Lixo? Se fosse só Boca do Lixo, não tivesse mais Curva de Rio. Um storytelling se passa numa locadora. Falando sobre cinema. Acredito que seria o top 1 da iTunes. Nessa categoria, com certeza. Mas então, a gente vai falar hoje então sobre temas variados de podcast, certo? Certo. Eu queria só fazer um ponto antes, que a gente tá ao vivo, não que a gente tá falando ao vivo com vocês, mas a gravação é presencial dessa vez, então é um pouquinho diferente. Vamos ver se tem uma coisa de errado, uma tampinha acabou de cair no chão, Rafael tá alcoolizado, isso aí funciona. Eu não sou alcoolizado não, caralho. Mas é isso aí, a gente tava conversando bastante sobre o podcast e tal. Hoje no nosso grupinho aqui de podcasts, a gente tem alguns podcasts de humor, né? Alguns. E são diferentes entre eles. De fato são. A gente pega aí o Los Chicos, o Chorume, a gente e o Café com Porrada, pra começar. Sim, sim. O Café com Porrada é de humor voltado à luta, apesar de não ser sempre isso. De vez em quando ele fala sobre lutas também, né? Mas o foco é humor, querendo ou não tem essa. E outra, o Café com Porrada hoje é o melhor lugar pra você conseguir o link da luta pra você não estiver pagando pra assistir por ela. A gente tá falando do porrada com café, não do café com porrada, isso, tá, galera? Desculpa. Agora vamos falar sobre café com porrada, vamos lá. Mas então, a escolha do tema deles é uma coisa que você olha e fala, porra, pode ser infinito, né? Uma hora eles não vão ter por onde correr, mas não, eles conseguem se renovar, conseguem. O nosso amigo Wallace, ele consegue sempre buscar uma coisa nova, né? Isso, exatamente. Por mais que você tenha, sei lá, cada 10 programas fale sobre luta, direto ele fala sobre coisas que você acha relacionadas. Tipo, a gente participou lá e falou sobre porradaria no cinema, por exemplo. Aí foi dentro do tema, né? Exato, exatamente. Acho que sim. É luta, né? Uhum. Ok, vamos lá. É um ponto, pelo menos. Vamos lá, outro dessa mesma linha aí, o Los Chicos é sempre um podcast sobre comédia mexicana, né? Exatamente. Aquelas novelas mexicanas tipo Solimar, Marisol, Chaves com Sol, Chaves, exatamente. Tudo isso sempre acaba acontecendo. Mas não, eu acho que o Los Chicos ele tende a ser bem parecido com a gente, né? Nos seus temas. Quando a gente sai do Boca do Lixo, a gente fala de Curva de Rio especificamente. Que uma parte faz sentido, acaba sendo. É que eles são diferentes, que eles têm muitos participantes que sempre participam, tipo 8 de uma vez só. Grande, né? Exato. Muito grande, sempre tem participação também, né? Não quero dizer nada, tá? E o Chorume, que é um podcast sobre sexo, na verdade, né? Exato, mas sexo cristão, obviamente. É assim que funciona, sempre. Nada mais posso falar sobre isso. E de leitura de e-mail também, que é muito importante. É claro, sem dúvida podemos confirmar essa informação. Mas a escolha do tema é que, por exemplo, já teve temas parecidos nos 4 podcasts, já falando do mesmo tema várias vezes, entre eles. Sim. Mas sempre é uma pegada diferente de si. Exatamente. Uhum. Vamos lá, o Chorume, o melhor de todos, né? Tô brincando. Eu acho que o Café com Porrada é o melhor de todos. Olha aí. Já falei isso algumas vezes. Acho que o meu podcast de humor. O melhor podcast de hoje é o Café com Porrada. Com ele é de humor, com consequências é o melhor podcast de humor, né? Por que você tá fazendo aspas com as mãos agora? Não tem aspas com as mãos, cara, que você tá falando. Tá louco, cara? Como assim? Mas o Chorume é mais sujo. Isso a gente concorda. Acho que talvez o Ganso Discord, como a gente, ele vai querer jogar aqui piadas como pedofilia, por exemplo, algo assim. Mas não é o caso, né? O Chorume é aquele podcast que você termina de ouvir, vai na pia da cozinha e se lava com um bombril do lado do outro. Né? Você pega tipo uma vassoura e passa dentro da orelha pra poder limpar o que você acabou de ouvir.
É justo, eu entendo. Mas com temas muito mudando mesmo. Sim, exato. Eu gosto muito daquele episódio que ele fala sobre coisas extremamente normais. Histórias normais, muito bom. Muito bom. Que episódio muito engraçado. Eu fiquei tentado a fazer um igual. Eles vão fazer um igual um dia desses. Vamos tentar. Vamos copiar, deve ser legal. Vamos copiar, sim. Funciona assim, por que não? Mas então, saindo desse nicho aqui então de humor, a gente pega os podcasts nerds, né? Impossível falar disso sem citar o Jovem Nerd e pelo menos o MDM, né? MDM ajuda o MRG talvez, né? MDM nem tanto. MDM foge um pouquinho. MRG sim. Mas vamos lá. Você acha que eles estão repetitivos há muito tempo? Cara, entre eles sim. Eles mesmos acho que não, cara. Só se ouve há muito tempo. É que assim, você ouve histórias no Nerdcast que você já ouviu antes, se você ouviu alguns anos atrás. Sim. O Não Ouve já fez isso umas 3 vezes com algumas histórias e é um podcast que tem menos de 2 anos, Não Ouve. Certo. É que o Não Ouve, igual o Chorume, é muito baseado em histórias pessoais, né? Exatamente. Experiências pessoais. Isso mesmo. E será? Acho que o pessoal do Chorume tem mais história pra contar do que o pessoal do Não Ouve ainda. Uhum. Até porque o Wesley Zop tem umas 4 vidas pra contar, né? O rapaz exatamente. Tá numa idade aí um pouco avançada, né? Enquanto Não Ouve, eles são jovens ainda, todos ali na casa dos 32 no máximo. E sim, é que o Igor Seco parece que já morreu algumas vezes, então é uma vantagem. Apesar da idade baixa, parece que ele já morreu algumas vezes, né? Acaba sendo um critério diferente, querido ou não. De fato, mas voltando à questão, Jovem Nerd e MRG. MRG consegue, em alguns temas dele, se renovar. Por exemplo, o podcast que eles fizeram sobre o filme nacional, do cara Aquários. Uhum. O podcast se chama... Sônia Braga. Exato, exatamente. Fugiu muito do padrão deles, é um podcast muito bom, muito engraçado. Mas é muito engraçado, de fato. Tipo... É que eles têm aquele lance de nunca... Eles sempre falam sobre uma coisa nerd, obviamente. Isso não fala spoiler das coisas. Certo. E é sempre curto. E eles sempre encerram com a nota deles sobre essa coisa. Exatamente. É quase que um guia. Assista ou não assista. Isso, exatamente. Bom ponto. Enquanto o Jovem Nerd já procura destrinchar o filme ou a obra que eles estão falando. Tanto que muitas vezes nerdcasts demorados, de horas a fio, por aí vai. Acontece muito, de fato. Agora, e aqueles temas... Acho que a gente vai falar de mais algum gênero, talvez, de podcast. Bom, a gente tem alguns que a gente só conhece o exemplar. Fala de esportes que a gente só conhece o pessoal do Pelada na Net. Né? Pode crer. Tem um bicudo agora, mas tem 5 episódios. Tá começando. Então não tem como falar alguma coisa. Nossos vizinhos estão um pouco animados aqui. Exatamente. Mas tudo bem, deixa ele em paz. É criança. É criança. Mas o Pelada na Net... É que assim, eles não procuram falar de um tema no geral, né? Eu não sei no começo, eu não ouvi eles no começo. Eu ouço eles mais recentemente. Mas como eles são mais um podcast de dia a dia, eles falam sobre a rodada anterior do Campeonato Brasileiro, por exemplo, eles acabam sem repetir piadas, porque toda semana acontece alguma coisa nova. É quase um comentário. Isso. Um comentário sobre o que exatamente. Lembra muito que meu pai é mineiro, tinha uns programas de mesa que passavam meio-dia, em que sempre tinha representantes dos 3 maiores times do estado. Como era em Minas, veio representante do Atlético, do Cruzeiro, e por falta de um maior, o América também. Talvez de patinho hoje em dia. Enfim, eu era moleque quando via isso, então faz 15 anos praticamente que eu vi essa parada. Parece muito com aquela parada, é um pouco mais despojado, tem caras de cada time falando, é bem tranquilo. Assim, no Pelada na Net a gente não tem representante de torcida, você para pra pensar. O Vitinho é Vasco, mas ninguém se importa com o Vasco, exato. Né? Torinha Bahia, mas nem tá participando tanto assim. O Mal e o Doguilha são São Paulo, então... Mas eles nem falam de São Paulo. Se falam zoam mais do que o outro torcida, então... Na verdade é que todos eles vão cair no humor, né? Raramente algum podcast faz alguma coisa. Então, mas o Pelada Net vai se manter esse formato aí, com a quantidade de fãs que eles têm. Enquanto tiver futebol no Brasil, vai ter Pelada Net, logo... Acho que eu paro por aqui o meu ponto, sem nenhum problema. Outro podcast que já morreu, que tinha muitas pautas interessantes também, eram bem variadas, igual essa turminha nossa aí, é o que ouviu o pessoal do Pelada na Net, que era o Pauta Livre News. O Pauta Livre News. O Pauta foi um dos primeiros, na verdade, né? Bem antigo, morreu com 10 anos praticamente. Então ele foi um dos percussores nesse ponto. O Tosco Chanchada também é um exemplo. O Tosco Chanchada eu não gostava. Você não gostava do Tosco Chanchada? Eu gostava muito. Eu achava muita bagunça, cara. Eu não conseguia entender o que tava falando. O Tosco Chanchada, eu acho que é o que o Chorume é hoje em questão de público. O pessoal gostava muito deles, assim, era mais escrachado o humor. O Chorume não é tão bagunçado igual eles eram. É porque tem menos gente, né? E essa questão deles tratarem entre eles com chibatas, e eles queimam com ferro, fica mais fácil o pessoal ficar quieto, tranquilo. E talvez o Arnaldo seja um editor mais competente. Também tem isso, verdade. Grande Arnaldo, aliás. Muito gentil, Arnaldo. Apesar daquela voz dele meio falhada,
Mas ok, a gente aceita, né? Normal para as pessoas, né? Pra quem não grava continuamente, pelo menos. Acabei de lembrar não é exatamente um gênero, que eles se classificam como humor, mas não é. Que é o pessoal do Galera do Hall e o pessoal mais antigo que é do Grande Coisa. Eles falam de assuntos gerais, tem piadas, mas o foco não é humor. Eles são foco de pesquisa, basicamente. Eles pegam, tem uma pesquisa, tem uma puta base, tem pautas gigantes e fazem um programa sobre aquilo. Eu acho que o Galera do Hall, o SciCast que deu certo. Não sei. Nada contra o SciCast. Ok, eu também não sou muito fã não, admito, mas ok, eu entendo o ponto dele, que eu não tenho paciência pra academia, eles são muito acadêmicos. Entendi. Eles são muito universitários, a paciência... Eu parei a faculdade 3 vezes antes de começar agora e eu não sei quando eu vou parar, então, porra, é foda. Então, qual outro que você comentou? Você falou, galera? O Grande Coisa. Sim, o Grande Coisa tá nessa mesma linha aí também. Eles fazem pesquisas grandes, pô, os manuais de países são geniais que eles Manual fazem. definitivo da Coreia do Norte, um episódio exato, foda. guia definitivo, aliás. É guia definitivo. Exato, os guias definitivos são muito bons. Pô, e até os episódios que falam de cinema, que é o Revisitado, que eles pegam um filme que eles não gostam, ou que é ruim, pode ser os dois, tipo A Metrologia de Guerra nas Estrelas ou Demolidor, certo. E refazem o filme de alguma maneira que fique melhor. Eles escrevem o roteiro. Exato. Realmente, são muito isso bons, é muito bom, cara, é muito legal. Mas é uma puta pesquisa, eles pegam um roteiro, olham a história. É preparado, não é uma coisa que eles sentaram pra gravar, exato. sem nada pronto. E indo nessa linha, então, cinema, outro tema legal de podcast, a gente tem o Rapadura Cast, que já faz um tempinho que não lança nada no feed, não sei o que aconteceu. Não, tá lançando direto. Lançaram? É que eu não sigo mais, eu sei que tá lançando. Deve ter dado um problema no seu feed, provavelmente. Pode ser. Aí tem o Podcastinadores, que eu já comentei aqui antes, que eu gosto bastante. E o Podtrash. Podtrash é muito bom. Eles são mais focados no humor, mas uma questão dos filmes que eles falam, né? É difícil falar de filme B sem achar graça. É que eles não falam de filme que se leva a sério, né? Sim, de fato. São filmes que não se levam a sério como outros filmes se levam. A maioria deles, pelo menos. Não tem como você analisar a sério um filme que não se leva a sério. Você tá fazendo errado, não é isso que o cara que fez o filme quer que você faça. Eu sou da opinião até de que nenhum filme deveria se levar a sério. Olha aí. Então, mas ok. Olha aí, Pedro Almodóvar. Tomou no cu. Se fodeu. Grande bosta, Matheus falando. Mas viva com isso, cara. Um público a menos pra você, otário. Tem muito humor com eles, estão sempre ajudando Grande Coisa também e tal. Perdão, cara, como eu esqueço. Perdão, Trabuco, perdão, o Dak, mas o NPcast também fez um trabalho de pesquisa tão bom quanto o Grande Coisa. Sim. Amarelo Geladeira também. Amarelo Geladeira, não. Feijoada Noturna. Feijoada Noturna. Eles também são de notícias, né? A maioria das vezes. Mas é um puta pesquisa que eles fazem ou faziam. Aliás, vamos voltar ao nosso podcast, por favor, pessoal, que tá foda. Tá difícil. Porra. Bom, deixa eu ver, você falou de notícias, acho que o mais perto que eu ouço de podcast de notícias talvez seja o Xadrez Verbal, mas é Política Internacional. Política Internacional. Exato. De notícia também tem o Bloco 1 Pocket. Eu até conheci o Cleverson lá, o Ruivo, ele é de Curitiba também. Perfeito. E ele faz um podcast diário sobre notícias da cultura popular. É mesmo? Mas quanto tempo de podcast? 20 minutos, assim. Porra, é um tempo razoável. Bastante, pra cara. Ser diário, pensou? Tava falando com ele do método dele, ele pega a parada, seleciona tipo 60 notícias, ele corta as menos interessantes, às vezes dá pra resumir alguma, faz um texto, grava diariamente, de domingo a quinta, vai se fuder, cara. E o Pensador Louco, cara? Boa pergunta. Em qual categoria você encaixaria o Pensador Louco? Na categoria... É música? Primariamente na categoria foda. Mas é que o chupa rolo do Pensador fácil, já falei isso várias vezes, o cara é muito bom. É que ele tem 3 podcasts na grade dele. Certo. O Som no Caixão, que é sobre música sim, mas é música underground, que ele faz uma análise de um disco. Tem o Desleituras, que ele lê um conto. Lê conto, sim. E tem agora o novo Exadoff, que é um podcast de assuntos gerais sem nenhuma pauta, que ele fala que é o podcast mais anárquico que você vai ter. Tem 2 episódios até a gravação desse podcast, o último até o Almir participou, o Almir daqui do Curva de Rio. Bacana. Talvez ele tá aproveitando para gravar naquele boteco que a galera faz, né? No mesmo esquema do boteco. No esquema do boteco virtual do Neto, grande abraço Neto, sempre aí ouvindo o podcast, sempre retweetando aí pra gente, compartilhando. No mesmo esquema do boteco virtual, chama o pessoal pro Hangout, fala o que dá na telha. Eles estavam falando de filmes da Troma da última vez, achei muito legal o segundo episódio de Exadoff. E aliás, o melhor nome de podcast possível, o Exadoff. Foi uma vírgula aí, vamos esperar essa criança parar de berrar. Será que tá ouvindo a criança berrar na gravação? Com certeza. Pessoal, vocês estão ouvindo agora o vizinho do Rafael gritar? É ao vivo, né? Vamos lá. Se não faz nada pra parar, ela para sozinha? Ela para sozinha se ninguém parar ela? Cara, é charme, daqui a pouco ela vai dar bica na porta. Eita, na porta dela. Se desse bica nessa porta, ela entrava pra cá.
ia conhecer o modelo Nardoni de criar. Não tem grade agora, cara. Na casa dele também tinha. É assim que eu gosto, que eu não tenho que cortar de edição. Acho que parou a criança. Acho que deu uma segurada. Vamos voltar pro foco do podcast, então. Mas então, agora pra gravar, a gente... O Curva de Rio há algum tempinho já tá nessa dificuldade. Tirando do Boca do Lixo, que a gente tem muita coisa a falar sobre cinema, muito assunto que a gente nunca tocou no podcast antes. Temas pra podcasts padrão, que é o nosso Curva de Rio, que é o mesmo modelo desde o início, tá cada vez mais difícil, cara. Porque a gente tenta fazer alguma coisa nova, ou uma coisa que não foi tão muito mexida, e tenta fazer do nosso jeito, tá cada vez pior pra isso. O que tem acontecido é que a gente tá tentando fazer uma parada muito pessoal. Que assim, os temas têm que ser coisas que a gente tem o que falar pessoalmente e não por conhecimento. Isso. E chega de leitura de Wikipédia, né? Sim, não dá. Deu já esse modelo. E o problema de fazer desse jeito é que limita ainda mais a quantidade de pauta. Porque a gente não passou por tanta coisa assim na vida. Funila, O Matheus tem 19 anos agora, pô. 22, cara. 23 também desse podcast. O que ele viveu? Ele não viveu. Ele vai falar do quê? De que caiu o óculos dele e quebrou? Pô, fui pro Chile semana passada, cara. Mas você não sabe disso ainda. Não vem com essa, não. Se eu sobrevivi, eu fui no Chile semana passada. Verdade. Eu sobrevivi, dá pra fazer. Eu sobrevivi ao gelo. Pra quem não sabe, no dia da gravação tá menos 12 de dia lá. Vamos ver realmente se eu sobrevivo essa porra. Acredito que não. Vamos lá. Nesse caso, esse podcast não vai ser editado e não vai ser lançado, então foda-se. Luquinhas edita, tranquilo. Tá bom, então. Beleza, só passa arquivo pra ele. Vai ser o meu podcast pós-mortem da história. E vai ser muito engraçado no final falando, galera, desculpa as piadas aí, mas... Eu tô aprovando primariamente o lançamento dele. Olha aí, tá vendo? Se morto, quero que vá ao ar. Se vivo também. Mas eu vou pôr no ar, então tranquilo, não é um problema. Você tá se autorizando, né? Vai que Exato. você perde a memória lá no viagem. Possível, vai saber, né? Bom ter isso aqui gravado, sem dúvida. Quais temas, então, que são muito recorrentes? Todo mundo faz. Lançamento de cinema. Podcast de cinema sempre fala. Séries mainstream. Sempre. Desculpa. Vai ter um soluço alcoólico aqui, perdão. Acontece. Porra, é difícil essa, hein? É que, querendo ou não, é que a gente teria que ter feito uma lista grande. Tipo, era só colocar no iTunes as maiores buscas e acabar achando alguma coisa, né? Não é tão difícil até. Essa é a bicuda que você falou na porta? Isso, exatamente. Tá, entendi. Tudo Estamos bem. na última fase. Acredito que eles dão de azepam e ele dorme, né? Tá. Pode ser Dramin também. Dramin funciona. Fica a dica. E não enjoa, né? Tem crianças que vomitam pra chamar atenção. Mas nesse caso não consegue. Muito bom. Dramin, conta bancária. Patrocina nós, né? Ai, que triste, cara. Cara, tema que eu sempre vejo podcast, por exemplo, além de lançamentos, obviamente, você vai ter assim, episódio de medo que a gente já fez, Los Chicos já fez, Chorume já fez. Recente, até que a gente teve por aí, tipo, coisas da nossa infância, vários podcasts fazem, histórias de infância, brincadeiras de infância também, brincadeira de infância, fazem. Todo mundo faz, né, cara? Exato. É muito interessante você ouvir podcast de brincadeira de distância, porque de distância, de infância, porque é muito regional às vezes. Então, a mesma brincadeira que você fazia aqui, você sabe que eles faziam em outro lugar com algumas regras um pouco diferentes e com outro nome. Sim, exato. E até algumas coisas que não são... quando aparece uma parada na hora, você vê vários podcasts falando sobre. Por exemplo, exatamente um ano atrás desse lançamento, saiu no Brasil Pokémon GO. Certo. A gente fez programa sobre Pokémon GO. Papo Vogon fez programa sobre Pokémon GO. Vários programas em volta falaram sobre o Pokémon GO. Teve Nerdcast de Pokémon GO. Teve Nerdcast. Cada um com a sua diretriz, logicamente. Certo. Tipo, a gente só falou da... expectativa do que Não, a expectativa foi antes. A gente falou no dia do lançamento do quão merda que tava sendo, das pessoas caindo no canal. A gente fez realmente a piada em cima. E pra mim isso não foi merda não, por favor. É pior que foi. Enfim, né? Papo Vogon falou realmente do jogo, de como jogar, de como fazer a fase, etc. Qual a melhor maneira, esse tipo de coisa, né? Ok. Outros temas recorrentes. Claro, o tema recorrente, cara. Eleição vai ser sempre tema recorrente. O Trump, então, acho que todos os podcasts do mundo fizeram um podcast sobre o Trump. Exato, até a gente fez. Até a gente acabou fazendo podcast sobre o Trump e tal. E hoje a gente vê que a gente estava com a razão, né? Realmente os Estados Unidos está assolado, não tem mais vida praticamente nos Estados Unidos. E o espanhol foi proibido em todo o território nacional lá. Faz sentido.
Temas recorrentes, por exemplo, histórias de bebedeira, também muitos fazem. A gente nunca fez. A gente não fez, verdade. Mas é porque sua mãe ouve o podcast. Ela sabe muito mais do que eu até, cara. Às vezes que eu tava alcoolizado demais, ela lembra ou não. Então, se eu contar aquela história lá, será que ela não vai ficar surpresa? Qual história exatamente? Aquela história debaixo do carro. A outra travesti? Então, não queria falar. Grande Alberto. Gente fina pra caralho. Joga muito, atrás esquerdo. Outro tema também, histórias de trabalho. É muito recorrente na podosfera histórias de trabalho que a gente também não fez. Aí a questão da gente ser muito jovem, porque eu e você tá no mesmo emprego há algum tempo, pelo menos no emprego atual é o meu primeiro emprego, então eu não posso falar. O meu não é o primeiro emprego, até porque eu saquei o FGTS, então... Ok. Beleza. Mas aí fica impossível daí. Ok. É que a gente já tem várias histórias, mas como estamos empregados na mesma empresa ainda... Eu não vou falar nada sobre isso agora. Não, falando de mim, galera, fica tranquilo aí. É completamente diferente do meu trabalho do Rafael, de boa. Exatamente. Não é na mesma empresa, de forma alguma. Exato. Até porque são estados diferentes. Eu moro em Curitiba, pô. Como assim? Que empresa que tem sede em 2 estados diferentes? Não existe, cara. Não tem. Nunca vi isso na minha vida. Como assim? Não, isso é coisa de americana, invenção capitalista. Pra poder vender passagem de avião. Pra empresas do Correio fazer muito malote entre as empresas. Exatamente. Papel vender passagem aí pra Congonhas. Nossa, que terrível. Vamos lá, tema recorrente. Será que a gente tem mais o que falar, cara? Em tema, será que dá pra ser original ou a gente tem que admitir a derrota e fazer igual aos outros? Cara, para pra pensar. A televisão tem quanto tempo? Muitos tempos. Vamos lá, vai. 38, 39, primeira transmissão de TV? Sim. A TV tá aí até hoje, né? Falando a mesma coisa sempre. Nem sempre. Raramente. Ainda aparece coisa nova. O quê? Sempre aparece uma série nova e... Original? Twin Peaks. Twin Peaks é uma série bem original. Você sabe que a continuação saiu da década de 90. Sim, tô falando das duas. A primeira já era bem original. Faz 20 anos. Tá, ok, aparece uma coisa nova de vez em quando ou outra. Sim. Mas sempre tem um café da porrada ou um pensador louco pra poder fazer isso, né? Então, mas o podcast tem quantos anos? Tem menos, eu sei. Então, dá pra ser original. Não, eu sei, mas é que você colocou exceções e raramente... É aquela coisa que o Léo Lopes fala em todo podcast que ele vai pra falar sobre podcast. A podosfera brasileira é muito engessada no modelo único. Sim, verdade. Tem muita coisa que a gente não explorou por aqui ainda. Sim. A gente tá tentando. Estamos tentando e honestamente até que tá dando certo. Sim, tá dando certo. Boca do Lixo, realmente o pessoal tem um retorno muito legal do pessoal, o pessoal acha bacana. E assim, eu já pensei seriamente em até colocar mais Boca do Lixo, sabe? Tipo, fazer mais ele que os outros programas só por ser uma coisa muito original. Concordo. Dá pra tentar, mas a gente pode explorar outros terrenos ainda, cara. A gente falta uma pesquisa maior. E isso eu falo não só do geral, a gente também se inclui nessa. Sim, né? Sem dúvida. Necessário ter mais temas pra falar. Mais formatos de podcast, exatamente. Que assim, vamos fazer podcast diário? Acho legal quem faz, mas honestamente não cabe a gente agora fazer isso. Não dá. Mas qual podcast diário que tem hoje? Aquele de inglês? Podcast, eu conheço só o podcast e o Bloco Pocket. Mas podcast é algo de ajuda, né? Então... É verdade, mas de autoajuda, realmente. Porra, é que a pior parte é que os rótulos são uma merda, eu sempre falo isso. Um método original de fazer podcast é storytelling. Só que você pode fazer storytelling de 800 maneiras diferentes. Sim. Mas o pessoal vai olhar e falar, é um podcast de storytelling. Mas você concorda que dependendo do storytelling, vai ser tipo uma novela ou uma série, a pessoa vai ter que voltar pro primeiro episódio? Não tem um storytelling... Talvez o Boca do Lixo funcione assim. É igual uma série antiga. São poucos storytellings que você pega no meio e você consegue seguir dali sem necessidade de ouvir os anteriores. Apesar de ser legal você ouvir os anteriores, mas tem gente que vai querer seguir semanalmente também. Eu acho até melhor quando você pode assistir sem ouvir, sem que você conheça os outros, né? Porque é igual uma série antiga. Você pegava lá Law & Order na 13ª temporada, episódio 14, e você entende o episódio. Black Mirror. Você pode começar assistindo Black Mirror pelo último episódio lançado hoje. É porque a ordem é diferente, né? Okay. Não é um podcast linear, né? Não são nem os mesmos personagens, é uma história diferente. Os roteiros, ok. Resta que passa no mesmo universo, mas tudo não vem um caso. Você pode assistir uma temporada de cada vez? Pode, é uma história de cada um. Eu só vejo a primeira, na verdade, mas ok, não é um problema. Vai vender terceira logo mais aí, então. Quem sabe, talvez. É a vida. Pô, teve um problema sério, né? Achar um tema novo. Mas eu acho que uma última questão que vale, ou o Zé fala mais tem problema, é que o Victor tá com 27 minutos de gravação, então é um bom tempo para tranqueira. Será que a gente precisa achar temas novos realmente? Ou a gente pode reestourar os temas que já existem e não tem nada de errado com isso? Então, aí entra a questão. O público gosta tanto assim da gente que quando são pessoas novas conhecendo o podcast, elas vão querer ouvir coisa nova. Sim. Quando o público gosta da gente, eles querem ouvir a gente falando sobre coisas que eles gostam. Exato. Aí cabe você colocar tema já batido, entendeu? Exatamente.
Alguns temas realmente já foram entregues por ouvintes pra gente que outras pessoas já fizeram, mas é porque eles querem saber o nosso ponto de vista. Exatamente, eles querem saber o que a gente tem a dizer a respeito disso. Mas isso meio que afasta o público novo. A gente não tem tanto público assim pra se dar o luxo de fazer isso. Entendeu? Mesmo crescendo como a gente tá esse ano, comparando podcasts maiores, cara. É micro ainda. Não tem jeito. Nada de errado com isso, né? A gente tá desconsiderando. Aliás, nossos ouvintes. A gente não tá menosprezando quem já tá ouvindo agora. Tá? A gente tá falando que quanto mais melhor. Até porque eu quero ficar rico. Ou não, eu sou muito humilde pra ficar rico, cara, esquece. Eu quero fazer lá, tipo o Jovem Nerd, quero fazer um episódio falando de como foi a minha viagem pela Europa bancado por vocês. E vocês não foram, entendeu? É que separa o nosso público é muito próximo da gente. Tá bom, a maioria não comenta, isso é um fato. Tem muita gente que a gente não faz ideia. Cara, a gente descobriu outro dia que uma empresa ouve isso. Exato. Aqui. Eles param o expediente, às vezes, pra ouvir. E eles só mandaram um e-mail, não teve mais contato nenhum. Exato. Inclusive, pode entrar em contato com a gente. A gente gosta de interagir, cara. Pode vir. André, fala pro pessoal aí, pode falar com a gente, não tem problema, cara. Andrés ou Andrés? Olha aí, tá vendo? Eu nem lembro o nome do cara agora. É Andrés, verdade, pode crer. É que mandou um e-mail com um contato lá no Messenger e acabou, né? É, cara. É tipo, o público do podcast também, como podcast é uma parada que você ouve em segundo plano muitas vezes, você não responde na hora, né? Esse é o problema. Vou responder. Não, eu nunca mandei e-mail pra ninguém, só mandei um e-mail, se não me engano. Então é difícil. É difícil realmente esse ponto. Os ouvintes que a gente conhece são muito legais. Eles realmente estão junto com a gente, funcionam muito bem. Só que. Então, às vezes é tão próximo que deixa de ser ouvinte e vira amigo, né? Pois é. É o amigo que ouve o podcast, ele pode ser o meu ouvinte, entendeu? E não é que o nosso amigo virou ouvinte, era ouvinte e virou amigo. É bizarro isso, né? Exatamente. Pô, é complicado. Muito complicado. E você pega o. Eu não tô zoando, tipo, a gente conhece o nome de 1% das pessoas que ouvem a gente. Eu não tô inventando estatística, é um cálculo que eu fiz realmente. Com quantidade de downloads nos primeiros 2-3 dias do meu episódio que lança, com os ouvintes que a gente sabe o nome. Dá 1%. Tipo, porra! É pouca coisa, né, cara? Não, é absurdo. Ouça um bots baixando essa merda. O que seria chateado pra caralho. Se fosse da Índia ou da Rússia eu acreditaria, mas é tudo Brasil, cara. Poucos tem Cazaquistão, se eu não me engano. Mas é um. É um download. Pô, robô baixar uma vez sacanagem, eu fico muito robô, né?